10. Bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas desta quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. A gente segue falando das condições do tempo, da temperatura, mas além disso, dos problemas que a gente tem percebido diante das queimadas, dos incêndios, sejam urbanos, sejam rurais, o incômodo que isso traz, para a nossa respiração, para a sujeira que invade a nossa casa, o nosso quintal, e a saúde pública, que reclama com o aumento de atendimentos, principalmente em decorrência dos problemas respiratórios que se agravam com as questões aí de queimadas. E tem problemas muito maiores em relação a isso. E a gente convidou a Maria Lúcia Arruda Moura, que é química ambiental da USP de Ribeirão, para uma conversa aqui com a gente, para explicar um pouco mais sobre essas partículas que são suspensas na atmosfera em relação às queimadas. Seja bem-vinda, Maria Lúcia. Muito obrigada, Sandra. Bom dia para você, para o Guilherme e para todos os ouvintes da Rádio CBN. Às vezes, quando as queimadas acontecem, a gente vê uma fumaça, às vezes, esbranquiçada, ou às vezes aquela fumaça mais escura, às vezes é em ambiente urbano, outro rural. Queria entender um pouco melhor, da diferença dessas queimadas em relação a essas partículas que ficam suspensas. A fumaça, como a gente chama, é uma mistura de gases e partículas. E esses gases, a gente conhece os gases como tóxicos, como quando sai do escapamento de um carro, e ele tem muitos componentes que é o mesmo de uma queimada rural, uma queimada de floresta, que é o monóxido de carbono, que é super tóxico em concentrações muito baixas. E as partículas. As partículas, quando a gente está atrás de um caminhão, a gente enxerga aquela partícula preta, aquela partícula grande. E tem também as partículas finas. As partículas finas, elas são formadas a partir de alta temperatura. Quando você tem uma alta temperatura e você queima alguma coisa, há tempo assim, daquele material, então pensa numa vegetação, e quebrando, e chega em partículas tão finas, que a gente não enxerga mais. Então, quando você fala assim, a gente se incomoda com a sujeira, enquanto você está se incomodando com a sujeira, está ótimo, porque aí são partículas grandes. Agora, aquela partícula que você não enxerga, que fica pairando no ar, é aquela que você respira. E sendo pequenininha, ela vai entrar no trato respiratório, chega lá nos pulmões, vai entrando nas vias mais profundas e pode até atingir a corrente sanguínea. E aí você tem uma pesquisa feita na região de Ribeirão Preto falando dessas partículas, inclusive cancerígenas, Maria Lúcia? Com potencial cancerígeno, quando a gente coleta essas partículas da atmosfera, a gente coleta como se fosse com um aspirador de pó, A gente aspira esse material e vai impactando essas partículas num filtro, que nem um papel. Depois a gente corta esse papel e faz uma análise química. Então, a gente viu que aqui na região de Ribeirão Preto, a gente tem, na época seca, quando tem muita queimada, a grande maioria das partículas que estão no ar são provenientes da queima de vegetação, da queima de biomassa. E a gente esperava, que com a mecanização da cana-de-açúcar, que isso fosse amenizado, Porque antes a gente queimava toda a palha da cana para cortar, e hoje, sendo mecanizado, não precisa mais. Mas estão tendo outros tipos de incêndio, Incêndio de mata, incêndio de beira de estrada. Então, a época seca, que é junho, julho, agosto, até setembro, é uma época que tem muita queimada na nossa região, todo o estado de São Paulo, E a exposição a essas partículas, quanto tempo de exposição que pode gerar, por exemplo, a pessoa a ter câncer, ou ter algum tipo de doença? É uma exposição prolongada ou basta um tempo curto já para que a pessoa possa ter determinados problemas de saúde?
Então, os problemas de saúde mais imediatos são aqueles que a gente fica noticiando, né, que vocês noticiam, que se vai direto para o atendimento, que problema principalmente para criança, idoso, quem tem problema respiratório, né, que são quem tope a parte superior, né, do trato respiratório, até aí você tem tosse, e às vezes entra, né, mais profundo nos pulmões, e quem já tem broncorrestrição, né, que os broncos estão restritos na hora de respirar, né, aí fica mais difícil respirar, a pessoa tem chiado, né, aquela dificuldade de respirar, então isso é no primeiro momento. A longo prazo, você vai estar respirando esse material, e isso pode ir acumulando no seu organismo. E aí isso vai passando para a corrente sanguínea, e aí tem muitos estudos que mostram que esse material tem um fator de risco importante para câncer. Isso não quer dizer que a pessoa entrou em contato com esse material durante uma queimada e no dia seguinte vai ter câncer, né? Mas quer dizer que essa pessoa, se ela ficar exposta muito tempo, de forma prolongada, a esse material, e ficar respirando esse material de forma prolongada, ela pode ter uma chance maior de ter câncer, como quem fuma, né? Quem fuma vai ter câncer. Não é uma relação direta. E quando vai ter câncer também não é uma relação direta. Mas quem fuma tem mais chance de ter câncer se continuar fumando por um longo tempo. Então, é um paralelo que a gente pode fazer com ficar respirando esse ar muito contaminado com essas partículas que tem esse material que tem um potencial de causar câncer a longo prazo. Maria Lúcia, tem alguma referência em relação, né, à fumaça, né, as queimadas interferirem, por exemplo, na formação de nuvens ou até em fatores de radiação? Sim, quando você queima algum material, você vê aquela fuligem. E essa fuligem, ela é preta, né? E essa fuligem, ela fica pairando no ar, né? Essas partículas, mesmo pequenas, que a gente não veja, elas ficam pairando no ar. E isso faz com que a radiação que chega na superfície da Terra fiquem acumuladas nessas partículas. Todo mundo sabe que uma roupa preta aquece mais do que uma roupa branca, né? Então, essa partícula preta, ela vai ficando, ela segura mais a energia próxima da superfície da Terra. Quando você não tem água, que também é um caso bastante comum aqui na nossa região, né? Não ter água na atmosfera, né? Nossa região é muito seca. Quando você não tem água, você deixa essas partículas suspensas por mais tempo, porque elas não hidratam. Então, uma partícula que está suspensa no ar e que tem muita água, ela vai juntando essa água na partícula e ela deposita, né? Ela cai. Então, quando você não tem água na atmosfera, essas partículas ficam pairando na atmosfera, você respira mais essas partículas, né? Uma maior quantidade delas, e também elas causam esse aquecimento por causa da questão da cor, né? Não forma, não é refletora. Uhum. E pensando em outras consequências também, alterações, por exemplo, em culturas agrícolas, né, na formação das plantas, em relação até à produção de fotossíntese? Com relação a isso, eu não vejo assim, grande importância. O que eu vejo de maior importância é que quando você tem uma perda de mata nativa, né, que você tem as culturas, você tem a perda da mata, você tem a perda da fauna, e às vezes você tem a perda da própria cultura, porque incendia, né? Tem gente que fala, nossa, estão queimando cana ainda, então, muitas vezes estão queimando a cana, né, não a palha da cana. Então, esse problema, né, é muito maior com relação à queima mesmo, né, ao calor, à queima. Isso gera um problema maior. Agora, com relação à fotossíntese, eu não vejo nenhum problema imediato. Maria Lúcia Arruda Moura, química ambiental da USP de Ribeirão Preto, agradeço
por trazer essas informações e tirar também as nossas dúvidas aqui. Sandra, só para finalizar, né, a Sim. gente está vendo essa questão, né, dos eventos extremos, que eu acho importante a gente falar. Né? Então, essas questões de eventos extremos, que a gente está vendo no Rio Grande do Sul agora, elas estão cada vez mais presentes. E a gente precisa olhar para esses eventos no sentido de prevenção, porque a gente fica olhando só depois que acontece, né? Então, o poder público e as pessoas, né, podem evitar que essas queimadas aconteçam, que são tão devastadoras. E até aproveitar esse momento, né, de cobranças, né, sociais, mas também governamentais. Temos eleições nesse ano, né, municipais, que isso entre na pauta também de discussões e desse olhar atento dos eleitores, né? É isso, a prevenção e depois também medidas assim de combate, né, bastante efetivos, assim que acontecer, para tentar extinguir, né, a queimada o mais rápido possível. Obrigada, Maria Lúcia. Aqui um prazer, bom dia para vocês. Para você também. E a gente